Olá pessoal, eu sou o H. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 formas ou caminhos para o fracasso. Eu até escrevi aqui para que eu não me perdesse. Depois eu vou discorrer sobre as 3 formas. A primeira forma para o fracasso é não ensinar o que se sabe. Veja só pessoal, tudo que nós aprendemos na vida, tanto pagando ou não pagando, com um mestre ou sem um mestre, ou lendo, ou das mais variadas formas que você aprende na sua vida, tanto por experiência e tudo mais, você deve passar adiante. Por que você deve passar adiante? Porque esses ensinamentos e essa qualidade de vida que você experimenta deve ser estendida a todos da sociedade. Porque se você não tiver essa capacidade ou essa competência para transferir essa sabedoria para as pessoas, elas poderão passar por percalços tão grandiosos, ou talvez até maiores que os seus, ou talvez nunca aprender aquilo que vocês aprenderam com muita facilidade. E por que você deve se preocupar com isso? Porque, na verdade, nós temos que pensar numa sociedade cada vez melhor, numa capacidade cada vez maior da humanidade de tolerância, de satisfação e de convivência pacífica. Então, se você aprendeu uma forma nova, por exemplo, de leitura, uma forma nova de mexer num computador, uma forma nova de filmagem, nada melhor do que você divulgar essa fórmula. Um jeito melhor de ver a filosofia, aliás, a filosofia é uma coisa muito boa nesse aspecto, porque é a arte do livre pensamento. Então, a cada pensamento novo, você está fazendo uma filosofia. Se esse pensamento tiver uma qualidade e puder melhorar a história da humanidade, ou a forma de sustentabilidade, tanto intelectual quanto física, da sociedade, ela deve ser divulgada e o mais rápido possível. Mirem-se nos exemplos dos grandes descobridores das doenças do passado, como o Fleming, que descobriu a penicilina e simplesmente abriu mão dos seus direitos de patente, porque para ele o importante era que a humanidade se curasse e não que ele ficasse famoso ou que ganhasse muito dinheiro. A segunda, pessoal, é sobre praticar o que se ensina. Não é nada interessante que você tenha alunos. É claro que eu estou citando um caso de professores para ficar mais fácil, mas pode ser a sua conduta de vida. Não é interessante que você ensine uma pessoa a agir de uma forma e você aja de outra forma, porque é uma incongruência, é um jeito danoso de praticar aquilo que você ensina. Você não pode dizer que roubar é errado se você pratica roubos, ou se você cria essas ideias intelectualmente para a prática do roubo. Isso é nocivo à sociedade, então não deve ser feito. E se você tem a linha de ensinamento contrária àquilo que você pratica, você não vai ser respeitado. Ou as pessoas não acreditarão em você, ou simplesmente ignorarão você. E você vai começar a falar para o vazio, ou para as paredes, ou para pessoas que realmente não vão dar importância àquilo que você diz, justamente porque você não pratica aquilo que você fala. Então isso também é uma forma para o fracasso. Não perguntar o que se ignora. Olha, algumas pessoas têm muita dificuldade em dizer às outras que não sabem fazer determinadas coisas. Eu não estou falando nem de fobia, porque a fobia é um caso à parte que deve ser curado, no divã dos analistas e até com alguns remédios. Eu estou falando de pessoas que realmente têm vergonha ou se sentem bobas ou imbecis ao fazerem perguntas simples às pessoas que sabem mais. Como eu sempre digo nos meus vídeos, as pessoas que sabem mais geralmente têm maior idade e maior experiência. Então, nada melhor do que você perguntar a alguém que tem mais experiência a respeito daquilo que você ignora. Geralmente, coisas que você não passou ainda. E as pessoas que passaram podem te dizer com mais clareza aquilo que você está passando ou aquilo que você vai passar. Ou mostrando para você exatamente qual é a sequência que você vai ter que enfrentar para conseguir determinados objetivos.
Se você simplesmente não perguntar aquilo que você não sabe, você pode incorrer num erro de ter que cair para aprender. Aliás, o que acontece muito com os jovens, não só os de hoje em dia, como de outros tempos. O ser humano tem muito essa gana de precisar ser derrotado para vencer, ao passo que seria muito mais simples se ele abrisse os seus ouvidos. Afinal de contas, como o pessoal costuma dizer, né, não sei se os psicólogos ou filósofos, a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais do que fala. Então, usar a fala para perguntar e para sanar dúvidas. Ouvir sempre os mais velhos, os adultos, os experientes e às vezes até os jovens, porque a experiência não se trata apenas de quem tem mais idade. Em algumas ocasiões, os jovens têm muito mais experiência do que os mais antigos. Podemos citar grandes exemplos, como a informática, que é uma dureza para as pessoas mais velhas entenderem, e que os mais jovens têm muito mais facilidade de entender. E assim acabam ficando mais experientes e tendo mais capacidade de ensinamento. Em não raras oportunidades você vê salas de aula de informática no quais os jovens dominam totalmente essas salas, passando a alguns adultos e senhores de idade a situação de como mexer na internet, no computador, ou programação, ou casos de hardware. E a compreensão desses mais jovens em relação à informática é muito fácil de entender, já que eles têm maior paciência, né, para lidar com coisas desconhecidas, e também tem aquela sagacidade, né, de descobrir e de não ter problemas em cometer erros. Por isso os adultos têm maior dificuldade, né, com essas questões de informática. Então, pessoal, não seguindo, né, essas 3 linhas de pensamento que são os caminhos para o fracasso, fazendo exatamente o contrário, talvez você consiga pular algumas etapas na sua vida e entender melhor como a vida funciona. E também saber exatamente para que você serve, porque uma pessoa individualmente não é nada. Ela só tem significado se ela fizer com que a sociedade progrida. Se você fizer com que a sociedade progrida, passando ensinamentos ou conhecendo cada vez mais as fórmulas, as maneiras de se fazer as coisas e passando esses ensinamentos a todos, você vai fazer com que a sua sociedade progrida, e assim você vai progredir e deixar uma sociedade melhor para os seus filhos. Então, relembrando, 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite o vídeo, dê um positivo aqui. No próximo mês, nós vamos ter o filme do mês e o livro do mês. O filme vai ser o Blade, a trilogia Blade, e o livro vai ser O Homem que Calculava. Eu espero ter ajudado todos vocês. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa hora.